Gothic Revival, Gothic Revival, Gothic Revival, Gothic Revival. O Gothic Revival, Gothic Revival. O Gothic Revival, ou neogótico, foi um movimento estético de retomada do estilo gótico do período medieval, do século XII ao século XVI. Surge em meados do século XVIII, ganha força no início e declina no final do século XIX, tendo ainda algumas ocorrências até metade do século XX, em construções que continuavam em andamento. As primeiras expressões do que seria o movimento neogótico aparecem na literatura sob a influência do romantismo e seu crescente interesse pela Idade Média em oposição ao movimento neoclássico, numa tentativa de rompimento com a norma clássica, e na arquitetura, no anseio de superar as regras do desempenho arquitetônico instituídas no século XVI. De maneira geral, havia um interesse antiquarial por relíquias, ou, em outras palavras, uma maneira nostálgica de exaltar o que foi o mundo medieval. Essa febre neogótica traz à tona o interesse em concluir e restaurar antigas construções góticas e mesmo o empreendimento de novas construções nesse estilo. Afirma-se que nesse período houve mais construções de estética gótica do que no próprio período gótico. As características do estilo neogótico estão intimamente ligadas aos do estilo gótico, justamente por ser um revivalismo ou uma continuidade deste. As mais notáveis aplicações da estética gótica, mesmo no período neogótico, são encontradas em móveis e na arquitetura, sendo que na arquitetura mais frequentemente em construções de igrejas e catedrais. Esse estilo caracterizou-se pela forma harmônica como combinou diferentes elementos que, em muitos casos, são uma evolução técnica da arquitetura romântica, ou inovações decorrentes desta evolução que proporcionaram também vantagens estéticas. Havia no estilo gótico uma preocupação em demonstrar na edificação religiosa a ideia de estar próximo de Deus, que se evidencia no verticalismo, ou seja, na busca pela altura elevada, contendo elementos apontando para o céu tanto no exterior quanto no interior. Assim, as torres se elevaram a grandes alturas, podendo ser vistas a grandes distâncias por viajantes. Anteriormente, as catedrais românticas eram estruturadas por paredes espessas, com poucas aberturas para a sustentação dos esforços verticais e horizontais das abóbadas semicirculares, do telhado e de fortes ventos. As poucas janelas causavam no interior um ambiente pouco iluminado, pouco ventilado e com aspecto sombrio. A evolução técnica do estilo arquitetônico gótico mudou essas concepções. Os arcos quebrados, o cruzado, de ogiva ou ogival, substituíram os arcos de meia circunferência românticos, possibilitando uma distribuição proporcional do peso das abóbadas em cruzaria sobre os pilares de sustentação, que se tornaram colunas ligeiramente afinadas, proporcionando uma boa continuidade entre o início dos pilares e o cume das abóbadas. Os arcobantes, ligados aos contrafortes, auxiliam na sustentação do peso das abóbadas e possibilitaram paredes menos espessas e mais altas, que perderam com isso grande função de sustentação, dando predominância às janelas e permitindo o uso de grandes vitrais coloridos, o que trouxe luminosidade para o interior. Os vitrais eram de grande importância para criar uma atmosfera mística. Eles apresentavam simples formas geométricas ou mesmo imagens de santos ou passagens bíblicas. As rosáceas, também com um tipo de vitral, ficam localizadas geralmente sobre o portal da fachada principal. As gárgulas são elementos de desaguadouro da água do telhado, que evitam que a água escorra diretamente nas paredes. No período gótico medieval, eram acrescentados ornamentos de estátuas monstruosas e animalescas, como as quimeras, as quais passaram a ser conhecidas como gárgula. Fonthill Abbey, em Wiltshire, foi uma das notórias construções neogóticas, projetada pelo arquiteto James Wyatt, porém foi demolida posteriormente. O gótico rococó dá lugar, ao longo da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, a um espírito de pesquisa alimentado pelo conhecimento científico, que se articula com ideais religiosos em arquitetos como Augustus Welby Northumer Pugin. Pugin foi um arquiteto, designer, artista e crítico, lembrado principalmente por ser pioneiro e grande defensor do estilo neogótico. Entre seus trabalhos notáveis estão o design do interior do Palácio de Westminster, em Londres, que foi construído inicialmente no período medieval para a residência da realeza. Após incêndios, reformas e ampliações, atualmente é a sede do Parlamento Britânico. Pugin atuou não somente em diversos outros trabalhos de arquitetura, como em projetos de móveis, objetos e papéis de parede.